Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática. Eu me chamo Marcelo e hoje iremos trabalhar com módulos, função modular. Dado um número real x, o módulo de x é definido por módulo de x igual x se maior ou igual a zero ou menos x se menor a zero. Uma observação que a gente tem que ter como módulo. O módulo de um número nunca será negativo. Alguns exemplos. O módulo de menos 3 é igual a 3, o módulo de menos 10 é 10 e o módulo de zero é zero. Alguns exercícios. Nós temos aqui 2 vezes módulo de 4. A gente não pode multiplicar direto, a gente tem que tirar o módulo de 4, o módulo de 4 que vai ficar 4, e aí sim que a gente vai fazer 2 vezes 4, que é 8. Nós temos que tirar o módulo de menos 4, que vai dar 4, o módulo de menos 3. E o passo que a gente deve fazer é o seguinte: menos com menos 4, que dá 4, menos com menos 3, que dá 3. Ou seja, 4 com mais 3 igual a 7. Outro exemplo, menos 3, o módulo de menos 3 mais o módulo de 10. Ou seja, qual que é o passo que a gente tem que fazer? Menos com menos vai dar mais 3, certo? E tiramos o módulo de 10, que vai ficar 10, ou seja, 3 mais 10 igual a 13. Um passo muito importante a gente tem que ficar atento é isso aqui, ó. Está dentro do módulo. Então a gente tem que fazer primeiro dentro do módulo, que vai dar um resultado. O resultado é 5, né? 8 menos mais 3 vai dar menos 5, ou seja, aí nós tiramos o módulo de menos 5, vai ficar 5. Aqui também, só que aqui é um produto. Menos 5 menos 8, ou seja, 5 vezes 8 vai dar 40. Menos com menos vai dar mais, ou seja, vai ficar um módulo de 40 que é igual ao módulo, aliás, vai dar um módulo de 40 igual a 40. Geometricamente, o módulo de um número real, o valor de sua distância até a origem, ou seja, né, aqui a gente observa que o zero é a origem, o 1 é o valor, ou seja, então tudo isso é a distância. Aqui a gente tem uns exemplos, ó. A gente temos 2 unidades, ou seja, parte da origem até o 2, módulo de 2. Então, nós temos aqui a unidade, 2 unidades. Não entendi. E mesmo assim, quando o número for negativo, a gente sabe que o valor vai dar 4. Ou seja, do valor da origem até menos 4. Dá 4 unidades. Então, o módulo de menos 4 é 4. A gente vai falar um pouquinho sobre a propriedade, né? Para que todo x pertença aos reais, temos que o módulo de x, seu valor positivo e o valor negativo, ele sempre vai dar um módulo positivo, ou seja, qualquer valor que eu coloque dentro dele vai sair positivo. Exemplo 1, a gente observa que a gente coloca o 2 positivo, ele vai ser 2. A gente coloca menos 2 negativo, ele vai ser 2. Propriedade de 2 diz o seguinte, que o x que pertence aos reais, temos que x ao quadrado no módulo igual ao módulo ao quadrado igual a x ao quadrado. Ou seja, para x igual a menos 3. Se a gente substituir o x pelo 3, ele vai ficar menos 3 ao quadrado dentro do módulo, certo? Então a gente faz primeiro dentro do módulo, que vai dar 9, módulo de 9, que vai dar 9. Agora, quando o módulo ele é ao quadrado, então primeiro a gente faz o procedimento do módulo, que ele se transforma, o módulo de menos 3 ele vai ficar 3, e aí sim a gente faz 3 ao quadrado, que dá 9. E aí, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Para todo x e y pertencentes reais, temos que a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo. Isso é o correto. Entretanto, é errado quando a gente corta do x, ele dá x. Isso é errado, tá? Isso é erradíssimo, porque a resposta seria módulo de x. Entendeu? A resposta seria módulo de x. Para todo x e y que perdemos reais, temos que o módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Um exercício para fixar, a gente vai substituir o x pelo 5 e o y pelo 4, certo? A gente faz essa substituição da propriedade, ou seja, 5 mais 4 vai dar módulo de 9. O módulo fica 5 e o módulo de 4 fica 4. O que acontece aqui? A gente também tira o módulo de 9, que vai ficar 9, ou seja, 9 é igual a 9.
Fazendo o segundo exercício, a gente substitui o x por menos 3 e o y por 2. A gente pega a propriedade, a gente substitui. Muito importante, a gente não pode esquecer que a gente sempre tem que fazer dentro do módulo. E o resultado disso fica dentro do módulo. Ou seja, 3 menos 2 vai dar menos 1 dentro do módulo. E o módulo de menos 3 é 3 e o módulo de 2 é 2. Ou seja, 3 mais 2 vai dar 5 e o módulo de menos 1 vai dar 1. Portanto, 1 é menor que 5. O valor de x a partir do módulo de x, ou seja, o x é igual a menos 2. Isso é errado, porque o módulo sempre será positivo. Isso aqui é errado, ou seja, o valor dele é nulo. O x ele é igual a 5, é verdadeiro. Por quê? O módulo ele é 5, né? Ou menos 5. Ele pode ser, né? Então isso aqui é verdadeiro. Entender um pouquinho sobre definição de função modular, né? Ele diz o seguinte, que denomina-se função modular é a função de f de r para r, tal que f de x é igual ao módulo de x, ou seja, f de x igual x para x maior ou igual a zero, e f de x menos x para x menor que zero. Quando o meu x para x maior que zero, né, ele é maior que zero, ou seja, o zero ele é igual a zero, maior que zero. 1, 1, 2, 2. Certo? Ele não pode ser menos. E quando o meu menos para x menor que zero, o que acontece? Quando o meu menos, quando o x for menos 1, ele vai ser o oposto, né? Qual que é o oposto de menos 1? É 1. Qual que é o oposto de menos 2? É 2. E aí a gente corta e aqui nós temos a função modular. Né? Nós temos o domínio, nós temos o contradomínio, que pertence aos reais, nós temos a imagem, né? O que é a imagem? O que é? É isso aqui. É toda a nossa imagem. Vamos construir um gráfico utilizando uma translação, que pode acontecer, né? Ou seja, o que acontece? Por que é translação? Quando o meu número, né? Quando o meu número ele for positivo e tiver um número fora do módulo, né, está indicando que ele vai fazer a translação e ele, por ser positivo, ele vai subir. Ou seja, eu tenho minha função de origem, né, para a gente ver da onde que parte, né? E o que acontece? É essa translação que acontece. Meu f de x igual ao módulo de x mais 3. Ele caminha tudo isso. E quando o meu f de x, o meu x, ele está dentro do módulo, o que acontece? Ele está dizendo assim que quando é menos, ele anda para a direita, certo? Eu tenho aqui a minha função de origem, para a gente saber de onde que parte, né? Então, menos 1, ele caminha para a direita, quando for negativo. Quando for positivo, a gente entende o seguinte: com menos ele caminhou para a esquerda, sendo positivo ele vai caminhar para a esquerda. E quando a minha função, né, o meu número está fora da função, ele é negativo, a gente sabe quando é positivo ele sobe, quando é negativo então ele desce, ele caminha. E quando eu tenho duas informações, eu tenho aqui o seguinte: dentro do módulo eu tenho o meu número, que ele é negativo, e fora do módulo eu tenho o número que é positivo. O que acontece aqui? Eu tenho duas informações. Então, menos 2 ele vai caminhar para a direita. Quando é menos, ele caminha para a direita. Menos 2. E quando é positivo, e estiver fora do módulo, ele sobe.
vai ficar assim. Meu domínio real, meu contradomínio real, pertence aos reais. E essa é a minha imagem. Ela parte do 1 até o mais infinito. Aqui também, né? Eu tenho duas informações. Menos 3, então ele vai descer pelo y, né? E ele vai andar para a esquerda porque ele é positivo, através do x. Então, temos a imagem, né? Que vai ser do menos 3 ao mais infinito. Temos aqui o gráfico, né? O que acontece? O espelhamento ou a reflexão, né, da translação. Eu tenho aqui meu f de x, tenho o módulo de x menos 1. Ou seja, eu tenho uma outra função aqui, que é o meu g de x. O meu g de x está dizendo o seguinte, que o meu módulo menos 1. Então, quando eu tenho o meu g de x, está dizendo assim que eu tenho que descer, né? Então, você pode observar, né, que da origem ele desceu até menos 1. Essa aqui, meu f de x, então é g de x, como a gente fez aqui. Entretanto, o módulo não pode ser negativo, por isso que tem essa reflexão, entendeu? Como que o meu f de x é o g de x, e ele tem que ser maior ou igual a zero, tem essa reflexão aqui, entendeu? Por isso que é assim. Vai ser tudo essa parte amarela aqui. E se por acaso fosse função quadrática? Pode acontecer também. A gente tem as informações. Assim, nós temos um f de x igual a x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 é a nossa g de x, né? A gente faz a g de x, a gente iguala a zero, e aí faz o procedimento até chegar no mais 2 e menos 2, aonde, porque é o seguinte, ele está dando a informação que eu vou ter que descer até menos 4, só que onde eu vou cortar o meu x? Aí eu preciso fazer essa conta, ele vai me dar menos e mais 2, então menos 2 mais 2, então corta o meu x ali. Entretanto, a gente não pode esquecer que o meu g de x ele não pode ser negativo, então por isso tem a reflexão. Definição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre equação modulares, né? Equações modulares são aquelas em que a incógnita aparece dentro de módulos, né? Nós temos aqui, se o módulo de x é igual a k, então x é igual a k ou x é igual a menos k. Pois bem, a gente vai fazer um exemplo. X menos 3 igual a 5, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Aqui embaixo a gente tem a solução. Módulo de x menos 3 igual a 5. Ou seja, x igual a 5 mais 3, então x igual a 8. Do outro lado, x menos 3 igual a menos 5. Ou seja, x igual a menos 5 mais 3. Então, x igual a menos 2. E dá a nossa solução, menos 2 e 8. O que não pode acontecer é o seguinte, se o 3x mais 3 é igual a menos 4, a gente tem a definição aqui. O módulo, ele nunca será negativo, sempre será positivo. Então, quando aparecer isso, ele vai ser nulo. Pois bem, agora a gente vai fazer uma fração de equação modular. Eu tenho o módulo de x menos 1, eu tenho também o módulo de x menos 3, que isso é igual a 2, para x diferente de 3. Ou seja, esse x aqui, ele não pode ser 3, tá bom? E também a gente sabe que o módulo, ele dá o valor positivo e o valor negativo. Ou seja, o meu 2 aqui, ele vai ser positivo ou negativo. A gente começa pelo positivo. A gente tem a fração aqui. Módulo de x menos 1 dividido por módulo de x menos 3. Quando ele está dividindo aqui, ele passa multiplicando. Então vai ficar da seguinte forma. X menos 1 igual a 2 vezes x menos 3. A gente tem o x positivo e o menos 1. E nós temos 2x positivo menos 6. O que a gente faz? A gente joga o x para o outro lado, que ele vai ficar negativo. E nós jogamos 6, que é negativo, vai ficar positivo. Então, o x vai dar igual a 5. A gente faz o mesmo procedimento, né? Só que aqui agora, ele é negativo. Então, x menos 1 igual a menos 2 vezes x menos 3. A gente faz a questão do chuveirinho, né? Multiplica menos 2 vezes x, vai ficar menos 2x. Menos 2 vezes menos 3 vai ficar mais 6.
O meu menos 1 vai para o outro lado, vai ficar positivo. E o meu menos 2x vai ficar positivo. Então eu tenho 3x igual a 7. Eu tenho que isolar o x, vai ficar o x igual a 7 dividido sobre 3. E a nossa solução é 5 sobre 7 terços. A gente agora vai fazer uma equação modular de segundo grau, né, que pode aparecer. O que a gente pode fazer para quando surgir uma questão dessa? Primeiro a gente substitui o x, módulo de x, por um valor y. Pode ser qualquer valor, eu escolhi y, que é mais padrão. E aí é o seguinte, ele vai transformar numa equação de segundo grau. É y ao quadrado menos 3y. Eu também substituí o menos 3 no que está multiplicando o módulo de x, menos 10, certo? Então eu tenho essa equação do segundo grau. E aí eu faço a minha Bhaskara, né? E eu substituo os valores. Eu tenho, né? A gente sabe que quando não tem nenhum número ele é 1. Nós temos um B, que é menos 3. E nós temos um C, que é menos 10. Certo? O B, menos 3 ao quadrado, vai dar 9. 4 vezes 1, menos 10. E o 4 é negativo, então 4 vezes 10 vai ficar 40, positivo, né? Menos com menos vai dar mais. E aqui vai me dar mais 9 com mais 40, vai dar 49. E aqui eu tenho que fazer, né, a Bhaskara, e vai ficar o seguinte, pessoal. Eu substituo, né, o meu B pelo menos 3, e o meu delta é 7, né, porque a raiz quadrada de 49 é 7. O primeiro y1 vai ficar 5, o segundo y2 vai dar menos 2. E a segunda parte é só substituir, que vai ficar o meu y1 vai ficar meu módulo de x, que é igual a 5, que vai dar dois resultados, tanto positivo quanto negativo. Então a solução é 5 menos 5. E o meu módulo de menos 2 é nulo. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.